Oi, meu nome é Gabriele e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Caligrafia de Deus, do Márcio Souza. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que é Leia Comigo a Caligrafia de Deus, mas alguns de vocês pediram para eu aprofundar um pouco o tema, porque ele vai cair no vestibular. E como o meu propósito aqui é ajudar vocês na sua jornada, aqui estou eu. Eu preparei um roteirinho, por isso eu vou estar olhando para baixo, mas falando mais sobre a construção do livro. O Leia Comigo é para você ler comigo o livro, então a gente vai comentando enquanto a gente está lendo alguns pontos, certo? Então, caso você queira alguns comentários mais diretos, mergulhados no livro, tem um vídeo de 15 minutos, bem curtinho aqui no canal, feito há 8 meses atrás, então não tá tão antigo. Então vamos lá. O livro A Caligrafia de Deus, do Márcio Souza, foi publicado em 1988 e ele é um romance histórico de caráter crítico, social, político e religioso. A narrativa vai girar em torno de um padre jesuíta chamado João Daniel, que é um personagem do século XVIII, que ele foi exilado da coroa portuguesa por suas ideias consideradas erradas para a coroa, subversivas. E o livro ele vai misturar a história em si, do que realmente aconteceu, com a ficção, apresentando o Brasil colonial de uma forma irônica, crítica e engajada, característica, inclusive, da produção desse autor, que é o Márcio Souza. Tem 4 temas centrais o livro, que é o colonialismo e o poder, que ele denuncia, o autor, os mecanismos de dominação usados por Portugal na exploração da Amazônia e de seus povos. Tem o segundo ponto, que é religião e a hipocrisia institucional, que a atuação na Igreja Católica ela é questionada durante o livro. Revela contradições entre o discurso cristão e as práticas da dominação, no caso sobre o que ele falava que era o certo e o que ele fazia, a Igreja Católica. O terceiro ponto é a ciência e o conhecimento como resistência. O personagem do padre João Daniel é retratado como um homem que valoriza o saber científico e a cultura local, sendo perseguido por isso. No caso, ele acreditava, eu falo isso até no outro vídeo, sobre que certas coisas o humano poderia resolver e não só a igreja. A quarta é a crítica à repreensão do pensamento livre, que a narrativa ela mostra como a censura e a perseguição aos que pensam diferente fazem parte da história do Brasil desde o período colonial. Sobre o padre João Daniel, ele existiu de fato, como eu já falei, e ele foi o autor do livro Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, que é uma obra científica sobre a Amazônia. No romance, ele transforma em símbolo da resistência do pensamento crítico contra o autoritarismo da igreja e da coroa. No caso, ele criticava a igreja e a coroa naquele livro lá. O estilo e a linguagem do Márcio Souza é tipicamente irônica, crítica, rica em referências históricas, porque ele traz sim muita coisa da época colonial. É direta, mas ela também é reflexiva, então certas coisas você para assim no livro e pensa certinho, nossa, é isso mesmo. Ela é engajada politicamente porque ela fala muito abertamente e certeiramente sobre política, a política que estava acontecendo na época. Ele usa elementos do romance histórico, mas com um olhar questionador, do porquê isso, porquê aquilo, humanizado. Ele retira aquele heroísmo colonial que a gente está acostumado a ver em algumas peças. Quando vai o antigo, a mocinha fofinha, o cara que salvou ela, esse tipo de coisa. A estrutura da obra é narrada em terceira pessoa. O livro A Caligrafia de Deus é narrado em terceira pessoa. É dividido em capítulos que alternam entre fatos históricos e fatos fictícios, entre a história e a ficção. Mistura as narrativas literárias e um discurso ensaístico, e algumas partes se aproximam dos documentos históricos reais. No caso, algumas partes são literalmente fiéis à época. Tem uma citação nele que é muito significativa, que vocês podem usar caso caia prova discursiva ou peça alguma coisa até redação,
que é a fé cega e o poder absoluto são siameses, onde um está, o outro se instala. Essa frase, ela resume bem a aliança entre a igreja e o Estado no processo de colonização e de controle social, que politicamente pode ser usado até hoje. O livro é ideal para qualquer pessoa que pense em história, letras ou ciência social, mas principalmente para você, vestibulando, porque ele vai trazer muitos temas para você lidar, redações como políticas, redações que vão pedir alguma coisa sobre religião, sobre crítica social, restaurar algum fato histórico. O livro é perfeito para isso. Mas eu não dei 5 no livro, como quem já assistiu outro vídeo deve saber, porque é uma obra que provoca o leitor a pensar criticamente sobre a história do Brasil, especialmente sobre a colonização da Amazônia e o papel da igreja e do Estado. Mas ele é um livro muito denso, eu custei para ler ele, por isso eu estou aqui facilitando a sua parte. Mas ele é extremamente relevante. Não vou tirar a relevância dele, óbvio que não. Ele é maravilhoso em níveis de conhecimento. Só que a leitura dele eu considero um pouco cansativa, mas em níveis de estrutura para assimilar. No caso, mesmo o livro sendo maravilhoso, o tipo de conteúdo dele, por ser um conteúdo que requer muita história, ele se torna cansativo. Assimilar o que foi passado. O pensamento, ele custa um pouco para entender, sabe, algumas partes dele. Mas assim, uma leitura incrível, maravilhosa, super leria de novo, eu acho. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei assimilar o máximo de conteúdo possível em pouquíssimo tempo, para que não fique cansativo para você que está assistindo e para que você entenda também do que se trata o livro. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só digitar aqui no comentário, que eu vou tentar tirar digitando mesmo, para não fazer outro vídeo. E vai ter aqui embaixo um questionário para vocês responderem sobre o livro, caso vocês ainda tenham alguma dúvida ou queiram saber alguma coisa. Se tiverem dúvidas sobre o questionário, também pode deixar aí embaixo que eu respondo. Então foi isso, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, porque temos vídeos dia sim, dia não. Um beijo enorme, fique com Deus e tchau!